Um gênio que não foi apenas um pianista, foi um arquiteto rítmico que redefiniu os limites do jazz na segunda metade do século XX. Muitas vezes aclamado como o principal expoente do cool jazz, a sua genialidade reside em sua capacidade singular em fundir a disciplina complexa da música erudita com a fluidez expressiva da improvisação jazzística. Essa síntese, que caracteriza o seu trabalho pela exploração em compassos incomuns, polirritmia e sobreposição de ritmos, resultou em um estilo elegante e sofisticado, acessível a um público global. Senhoras e senhores, meninos e meninas, eu sou o Luciano, este é o The Music 101 e no nosso quadro O Quão Jazz Você É, nós lhe apresentamos o genial Dave Brubeck. Ao longo de sua vasta carreira, que se estendeu por 7 décadas, David Warren Brubeck conseguiu o que poucos artistas de vanguarda alcançam: levar experimentos musicais esotéricos à estratosfera do sucesso mainstream. Seu trabalho central com o Dave Brubeck Quartet não apenas inovou metricamente, mas também pavimentou o caminho para que o jazz ganhasse respeitabilidade inédita dentro do establishment cultural norte-americano. Para entender a profundidade do seu impacto, é necessário mergulhar em sua formação clássica e no paradoxo que ele representou: um inovador que introduziu complexidades teóricas e as transformou em música pop globalmente reconhecida. A jornada musical de Brubeck, nascido em Concord, Califórnia, em 1920, começou sob a forte influência da música erudita. Sua mãe, Elizabeth, era uma pianista com formação clássica, que havia estudado com Myra Hess na Inglaterra. E foi ela quem o introduziu ao piano aos 4 anos de idade. Embora Brubeck tenha resistido inicialmente ao caminho musical, ele mergulhou em estudos formais na College of the Pacific, em Stockton, onde ele já demonstrava habilidades de liderança ao formar e conduzir uma orquestra de 12 peças. A Segunda Guerra Mundial interrompeu seus estudos, mas não a sua prática musical. Durante o seu serviço no exército, Brubeck conduziu uma banda de serviço e notavelmente formou uma das primeiras bandas racialmente diversas das Forças Armadas dos Estados Unidos. Um prenúncio do futuro de seu ativismo social. Após a guerra, Brubeck buscou refinar suas habilidades de composição no Mills College, em Oakland, Califórnia. Esse período foi crucial, pois ele estudou sob a tutela de 2 dos gigantes da música erudita moderna, o compositor francês Dario Milhaud e Arnold Schoenberg, o inventor do sistema dodecafônico. Milhaud exerceu uma influência particularmente direta, encorajando Brubeck a introduzir elementos de jazz em suas composições clássicas, estimulando explicitamente a experimentação com gêneros mistos. O aprendizado formal com Milhaud e Schoenberg forneceu a Brubeck as ferramentas teóricas para sua futura revolução rítmica. O jazz, inerentemente ligado à improvisação e à liberdade expressiva, como o próprio Brubeck diria, "Jazz stands for freedom. Get out there and improvise. Take chances." E precisava de uma nova estrutura para evoluir. Brubeck entendeu que essa liberdade não precisava ser anárquica, poderia ser sustentada por um rigor acadêmico. Seus primeiros grupos, como o Dave Brubeck Octet, formado em 1946 com colegas de classe
que incluíam Bill Smith e Colt Tjader, e o premiado Trio de 1949, serviram como laboratórios para aplicar a teoria erudita, contrapontos, harmonias complexas e, crucialmente, métricas desafiadoras à forma do jazz. O que é percebido como abordagem às vezes matemática ou excessivamente estruturada de Dave Brubeck ao tocar piano pode ser interpretado como um fundamento técnico que permitiu a revolução rítmica subsequente. Ele não inventou compassos ímpares, mas utilizou sua disciplina, herança da sua formação clássica, para codificar essas estruturas rítmicas, para que o improvisador pudesse operá-las com fluidez, tornando a complexidade sustentável em um formato popular. No início dos anos 1950, Dave Brubeck já era o mestre reconhecido do West Coast Jazz, frequentemente chamado de cool jazz devido ao seu estilo subestimado, porém altamente sofisticado. A fundação do Dave Brubeck Quartet em 1951, embora com mudanças iniciais de pessoal, foi o veículo principal da sua consagração. A formação mais prolífica e bem-sucedida do quarteto se estabeleceu entre 1958 e 1967, e é esta que se tornou icônica. Dave Brubeck no piano, Paul Desmond no saxofone alto, Joe Morello na bateria e Eugene Wright no baixo. Esse quarteto não apenas alcançou um tremendo sucesso comercial, mas também se estabeleceu como um dos conjuntos de jazz mais influentes da metade do século XX. A dinâmica criativa entre Brubeck e o saxofonista Paul Desmond foi o coração da identidade sonora do Dave Brubeck Quartet. Brubeck era um motor rítmico e harmônico, fornecendo o contraponto pesado e as explorações quase sinfônicas em sua amplitude. Desmond, por sua vez, oferecia um lirismo leve, etéreo e melódico, caracterizado pelo seu tom icônico. O contraste era eloquente. A estrutura densa de Brubeck dialogava com o minimalismo melódico de Paul Desmond. Embora alguns críticos tenham considerado Desmond o elo fraco do quarteto, ou seus solos irritantemente simples, essa perspectiva ignora a estratégia artística do grupo. A elegância melódica e a aparente simplicidade de Desmond funcionavam como a porta de entrada lírica necessária para que o público absorvesse as inovações rítmicas complexas de Dave Brubeck. Se ambos os músicos tivessem abraçado a complexidade de forma simultânea, o projeto teria permanecido estritamente acadêmico e nunca teria alcançado o sucesso pop estrondoso que o álbum Time Out viria a ter. A genialidade comercial do Dave Brubeck Quartet residia precisamente em empacotar a técnica erudita de Brubeck com a acessibilidade melódica de Paul Desmond. A execução das ideias de Brubeck dependia criticamente da maestria técnica de Joe Morello. Sua habilidade em executar padrões rítmicos contrários e compassos não convencionais como 5/4 de Take 5 era tecnicamente indispensável para sustentar o álbum Time Out. O baixista Eugene Wright, o único membro negro da formação mais famosa do quarteto, fornecia a estabilidade rítmica, mas seu papel ultrapassava a música. Ele se tornou um ponto focal, crucial na postura de Brubeck em relação à justiça social, especialmente em um período de intensas tensões raciais nos Estados Unidos. Em 8 de novembro de 1954, Dave Brubeck fez história ao se tornar o primeiro artista de jazz a estampar a capa da revista Time. Esse evento não foi apenas uma vitória pessoal.
Ele conferiu uma arrogante credibilidade ao jazz no establishment americano. Repentinamente, o jazz deixou de ser visto como uma manifestação artística histérica, associada a espeluncas desaconselháveis e músicos rebeldes, estereotipos negativos nessa época, para garantir o status de arte sofisticada e intelectual na alta sociedade norte-americana. No entanto, essa legitimação carregava um dilema histórico e racial. A escolha de um pianista branco gerou ressentimento entre músicos negros que haviam pavimentado o caminho para o jazz moderno. A Time estava considerando Duke Ellington, um bandleader negro fundamental para a capa. Quando a revista optou por Brubeck, figuras proeminentes como Miles Davis expressaram descontentamento, questionando por que um compositor branco havia sido selecionado para vender o estilo musical aos Estados Unidos. O próprio Dave Brubeck sentiu-se constrangido quando Duke Ellington lhe entregou a revista no seu quarto de hotel. Esse episódio demonstra como a legitimação do mainstream pode ser racialmente enviesada, embora tenha sido inegavelmente benéfica para a estrutura central do jazz como um todo. Brubeck utilizou a plataforma e o status concedidos por essa legitimidade para atuar como um embaixador cultural e promotor ativo da justiça social. Seu quarteto racialmente integrado, desde a formação icônica com Eugene Wright, foi recrutado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América em 1958 para a turnê Jazz Ambassadors, realizando diplomacia cultural ao redor do mundo. Brubeck se apresentou para 8 presidentes americanos e para o Papa João Paulo II, além de dezenas de chefes de Estado. Seu compromisso com a integração, no entanto, foi testado de forma mais intensa durante suas turnês domésticas no sul dos Estados Unidos, no auge do movimento pelos direitos civis. Em janeiro de 1960, 22 faculdades e universidades através do sul se recusaram a permitir que o quarteto interracial se apresentasse. Brubeck e sua esposa Lola se recusaram a tocar em auditórios segregados. Em uma ocasião notável, Dave Brubeck desafiou a ordem para manter o seu baixista atrás, dizendo a Eugene Wright que o seu microfone estava quebrado e forçando-o a ir para a frente do palco para um solo. O auditório reagiu com alegria explosiva, demonstrando o poder da música para forçar a integração. Brubeck transformou o privilégio de ser um artista de mainstream em uma ferramenta para exercer pressão política real contra a segregação, provando que sua dedicação à humanidade compartilhada e à justiça social era tão inviolável quanto a sua música. O álbum Time Out, lançado em 1959 pela Columbia Records, é o ápice conceitual da exploração de Brubeck e um marco na história do jazz. O álbum nasceu da inspiração de sua turnê diplomática, patrocinada pelo Departamento de Estado em 1958, onde o quarteto foi exposto a uma gama de ritmos globais, como a música turca e o folclore do leste europeu. O objetivo do álbum era desafiar a hegemonia do compasso 4x4 do jazz no pop, aplicando a polirritmia e a métrica incomum em um formato acessível. Apesar de sua temática esotérica e das assinaturas de tempo contrárias às tendências da época, Time Out tornou-se o álbum mais vendido de Brubeck. Ele alcançou o 2º lugar nas paradas da Billboard e foi o primeiro álbum de jazz a vender mais de 1 milhão de cópias, atingindo o status de platina. O sucesso deste álbum foi impulsionado por 2 faixas fundamentais. Take 5, composta por Paul Desmond no compasso 5x4, um compasso quinário,
O single se tornou o single de jazz mais vendido de todos os tempos. Sua melodia cativante, combinada com um pulso rítmico, hipnótico e incomum, demonstrou que o público mainstream podia abraçar a complexidade rítmica se apresentada com lirismo. E a faixa Blue Rondo à la Turk, Brubeck adaptou ritmos de dança turca e balcânica, utilizando 9/8 em uma divisão assimétrica. A revolução do álbum Time Out não foi aceita imediatamente assim pelos puristas. Alguns críticos inicialmente rejeitaram o álbum. Um revisor chegou a declarar que o quarteto não conseguia sequer manter o tempo junto. Uma crítica que Brubeck atribuiu à incapacidade do crítico de compreender a polirritmia. Brubeck defendia que eles estavam, na verdade, tentando tocar ritmos diferentes uns contra os outros. Uma prática comum na música africana, que ele via como a base do jazz, em vez de aderir à rigidez de uma marcha europeia. O sucesso comercial do álbum significou que Dave Brubeck não apenas trouxe a terceira corrente, que seria a fusão entre o erudito e o jazz ao mercado, mas também democratizou a polirritmia. Ele transformou a complexidade acadêmica em uma experiência pop global, provando que as assinaturas de tempo ímpares eram, de fato, acessíveis. Dave Brubeck manteve uma coerência notável ao longo de sua carreira, que terminou em 2012, um dia antes de completar 92 anos. Mesmo após o sucesso estrondoso de Time Out, ele permaneceu inflexível em sua missão da fusão entre o jazz e o erudito, recusando-se a aventurar em terrenos mais populares como o rock dos anos 1960 e 1970. Essa integridade estética, aliada à sua dedicação por justiça social, garante que seu legado transcenda o mero sucesso comercial. Ele é reverenciado como um compositor e pianista que fortaleceu o jazz, levando-o a um público muito mais amplo. O Dave Brubeck Quartet é lembrado como uma constelação que iluminou a cena musical. Seu impacto como embaixador cultural e inovador métrico é inegável, e a forma como ele utilizou sua plataforma para promover a integração racial é um testemunho de sua ética. Sua filosofia de que o jazz representa a liberdade e a necessidade de correr riscos continua através do Brubeck Living Legacy. Fundado em 2019, a organização visa promover a conscientização e a compreensão do papel do jazz na cultura americana e internacional, construindo sobre a dedicação vitalícia de Dave e de sua esposa Lola Brubeck, a música, criatividade e promoção da justiça social através da performance e da educação. A integridade de Brubeck em seu ativismo social e em sua estética musical garante que ele seja lembrado não apenas por seus hits, mas por sua dedicação inabalável à evolução do jazz e aos direitos humanos. Dave Brubeck foi um gigante da música que se utilizou da disciplina clássica para expandir a paleta rítmica do jazz. Armado com a técnica de mestres como Millard e Schoenberg, ele conseguiu libertar os gêneros das restrições métricas convencionais, criando um som que era intelectualmente desafiador através da polirritmia e do compassos ímpares e, ao mesmo tempo, comercialmente irrefutável. A questão, o quão jazz você é, encontra em Dave Brubeck uma resposta complexa e profunda. Ele personifica o jazz como inovação contínua, uma arte
que não tem medo de absorver elementos de todo o mundo, sejam ritmos turcos ou uma teoria dodecafônica. Para se redefinir, Brubeck utilizou seu status único para legitimar o jazz perante a sociedade branca da época e, crucialmente, utilizou esse mesmo status para desafiar a segregação e promover liberdade social. O legado do Dave Brubeck Quartet não reside apenas nos números de vendas do álbum Time Out ou no icônico riff da canção Take 5, mas na prova duradoura de que a sofisticação musical e o rigor formal podem e devem ser democratizados, conectando o público a um universo rítmico que transcende fronteiras e preconceitos. Ele foi o mestre da métrica, o embaixador da terceira corrente e um defensor inabalável da liberdade que o jazz representa. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Come to the Music 101.